A Libertadores 2024 começou nesta semana, ainda sem equipes brasileiras na pré. O Brasil vem dominando os títulos nos últimos anos, mas a pré-Libertadores vem sendo uma pedra no sapato do país. No vídeo de hoje, apresento todas as participações de brasileiros na pré-Libertadores e suas campanhas naquele ano. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Antes de começar, anuncio o clube de membros do canal. Agora, você pode contribuir financeiramente com meu sonho e receber benefícios. Se preferir, pode optar pelo botão Valeu Demais, contribuindo em um único vídeo. Agora, vamos lá! Depois do primeiro rebaixamento, o Palmeiras se reergueu rápido e em 2005 já voltou para a Libertadores, após o quarto lugar no Brasileirão 2004. A estreia na pré foi diante do Taquari do Paraguai. Depois de empate por 2-2 na ida, o Verdão confirmou seu favoritismo na volta e avançou para a fase de grupos, vencendo por 2-0. Em seu grupo, contando com o novato Santo André, o Palmeiras saiu em segundo, mas caiu logo nas oitavas contra o futuro campeão São Paulo. Em 2006, o Palmeiras voltou para a Libertadores, e mais uma vez na pré, depois de repetir o quarto lugar no polêmico Brasileirão 2005. Dessa vez, a estreia foi diante do Deportivo Táchira, e o Verdão resolveu sua vida já no primeiro jogo, vencendo por 2-0 em casa. Depois, 4-2 fora e classificação. Na fase de grupos, o Palmeiras flertou com a eliminação, mas conseguiu avançar de fase. Nas oitavas, o Algoz São Paulo, mais uma vez levando a melhor. Outro brasileiro a marcar presença na Libertadores foi o Goiás, e para um estreante, o Esmeraldino fez muito bonito. Terceiro colocado no Brasileirão 2005, o clube goiano estreou na pré-Libertadores, contra o Deportivo Cuenca do Equador. Depois de empate fora de casa, o Esmeraldino amassou os equatorianos no saudoso Serra Dourada, 3-0 e vaga na fase de grupos. Em seu grupo, bastante forte, o Goiás não teve medo de ninguém e saiu líder, rumo às oitavas de final. Nas oitavas, acabou sucumbindo diante do Estudiantes e de maneira doída por conta do injusto gol fora. Em 2007, o Santos havia voltado a ser protagonista e conseguiu vaga na Libertadores, graças ao quarto lugar no Brasileirão 2006. A estreia foi diante do Blooming, da Bolívia, e com 2 vitórias sem sustos, incluindo um 5-0 em casa, o Peixe foi tranquilo à fase de grupos. Em seu grupo, o Santos sobrou, vencendo as 6 partidas e sofrendo apenas um gol. No mata-mata, reforçou o favoritismo, ao despachar Caracas nas oitavas e América do México nas quartas. Na semifinal, acabou parado pelo Grêmio, sendo outra vítima do gol fora. Depois do Goiás, outro novato a dar as caras na Libertadores foi o Paraná Clube, desbancando o Vasco e fechando o Brasileirão 2006 em quinto. A estreia foi diante do tradicional Cobreloa, e o Paraná não se intimidou, vencendo no Chile por 2-0 e empatando em casa por 1-1. Na fase de grupos, caiu em uma chave acessível e passou junto do Flamengo, com 3 vitórias. Nas oitavas, acabou eliminado pelo Libertad, após derrota por 2-1 em casa e empate no Paraguai. Em 2008, apenas um brasileiro apareceu na pré-Libertadores, e foi o Cruzeiro, em um ano que estragou o centenário do arquirrival Atlético. A estreia foi diante do Cerro Porteño, e sem nenhuma dificuldade, a Raposa venceu tanto em casa como fora. Na fase de grupos, pouca dor de cabeça, apesar do 5-1 sofrido diante do Real Potosí. Nas oitavas, o velho carrasco Boca Juniors, que venceu os 2 jogos e despachou o Cruzeiro. 2009 é um ano que o palmeirense preferia esquecer, com a Libertadores sendo outro trauma da equipe na temporada. Quarto colocado do Brasileirão 2008, o Palmeiras estreou na pré-Libertadores, contra o Real Potosí, e com facilidade venceu os 2 jogos. Na sequência, o Verdão caiu em grupo difícil, e por muito pouco não foi eliminado, avançando nos últimos minutos da rodada final, contra o Colo-Colo. Nas oitavas, reencontrou o Sport, e conseguiu avançar, com São Marcos brilhando mais uma vez nos pênaltis. Nas quartas, só para variar, apareceu o bendito do gol fora e acabou com o sonho alviverde diante do Nacional do Uruguai. Depois do traumático vice de 2009, o Cruzeiro voltava à Libertadores no ano seguinte, mais uma vez tendo de encarar a pré, após fechar o Brasileirão em quarto lugar. Pela frente, o Real Potosí, e depois de empatar na altitude, a Raposa humilhou os bolivianos, vencendo no Mineirão por 7-0.
Na fase de grupos, o Cruzeiro caiu com Vélez Sarsfield e Colo-Colo, conseguindo a vaga no mata-mata em segundo lugar. Nas oitavas, o Cruzeiro amassou o Nacional do Uruguai, com 6-1 no placar somado. Porém, nas quartas, foi eliminado diante do São Paulo, com 2 derrotas. 2011 e o momento que a pré-Libertadores mudou para o futebol brasileiro. Ainda sem título e empilhando traumas na Libertadores, o Corinthians teve um centenário decepcionante e após o terceiro lugar no Brasileirão 2010 foi para a pré. Pela frente, o Deportes Tolima, que jogou melhor em pleno Pacaembu. O 0-0 prenunciava o pior, confirmado na derrota por 2-0 em Ibagué. A primeira queda brasileira na pré-Libertadores, que a partir dali ficou bem mais difícil. Ele vai trocando de lado, recebendo com espaço, faz o cruzamento! Gol! Medina do Tolima! Se o Corinthians deu vexame, o Grêmio pelo menos cumpriu seu papel e avançou na pré. O Imortal chegou como quarto colocado do Brasileirão, tendo pela frente o Liverpool do Uruguai. No primeiro jogo, empate por 2-2, mas no Olímpico o Grêmio resolveu e venceu por 3-1 para chegar na fase de grupos. O Imortal não teve maior problema no seu grupo, avançando em segundo com o Júnior Barranquilla. Nas oitavas, porém, foi um dos 4 brasileiros eliminados, caindo diante da Universidade Católica. Depois de um 2011 iludindo o torcedor, o Flamengo foi o retrato do fracasso em 2012. O clube chegava empolgado para a Libertadores, tendo de passar pela pré após um promissor quarto lugar no Brasileirão. A estreia foi diante do Real Potosí, e naturalmente a altitude fez diferença, com os bolivianos vencendo por 2-1. Na volta, no Engenhão, o 2-0 foi mais sofrido do que o esperado, valendo a classificação. Porém, acho que o torcedor preferia ter caído na pré do que a eliminação na fase de grupos, graças ao belo papelão de Léo Moura na última rodada. 20 minutos, a notícia é boa. 47, olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável. Junto do Mengão, quem estava na pré-Libertadores era o Inter, após decepcionar na edição anterior. Quinto colocado do Brasileirão, o primeiro desafio foi diante do Once Caldas, com o Inter vencendo em casa por 1-0 e arrancando um 2-2 na Colômbia, seguindo a fase de grupos. Caindo na chave do atual campeão Santos, o Colorado não fez o bom papel, contando com a incompetência do The Strongest para avançar. Nas oitavas, não teve jeito e o Inter foi eliminado pelo ótimo time do Fluminense. 2013 marcou o início do pesadelo São Paulino e a campanha na Libertadores prenunciava isso. Quarto colocado do Brasileirão e campeão da Sul-Americana, o São Paulo ainda começou bem naquele ano, o que se refletiu no 5-0 diante do Bolívar na estreia. Na volta, chegou a abrir 3-0, mas sucumbiu na altitude e levou 4-3. Na fase de grupos, uma das piores aparições do São Paulo na Libertadores, levando uma classificação sofrida para as oitavas. No mata-mata, reencontrou o embalado Atlético Mineiro e com a expulsão infantil de Lúcio no Morumbi, foi massacrado pelo Galo. Outro tricolor também marcou presença na pré-Libertadores de 2013, novamente o Grêmio. Por conta da conquista do Corinthians, o Imortal acabou puxado para a pré, apesar do terceiro lugar no Brasileirão. Pela frente, ninguém menos que a LDU, vencedora do jogo de ida na altitude, por 1-0. Na volta, o Grêmio foi valente, igualou o placar e conseguiu avançar nas penalidades. Na fase de grupos, caiu na chave do Fluminense e não fez grande papel, sofrendo para se classificar em segundo. Nas oitavas, encarou o embalado Santa Fé e foi mais uma vítima do gol fora, após 2-1 em casa e derrota na Colômbia, por 1-0. Uma curiosidade é que o carrasco do Imortal foi Wilder Medina, o mesmo que anotou o segundo gol do Tolima sobre o Corinthians. 2014 é um ano que o torcedor brasileiro gostaria de apagar, especialmente os botafoguenses. Vindo de um 2013 mágico, liderado por Seedorf, o Glorioso fechou o Brasileirão em quarto, e com o vice da Ponte Preta na Sul-Americana, voltou para a Libertadores, após 18 anos. A estreia foi contra o Deportivo Quito, na pré. Derrotado na altitude por 1-0, o Botafogo contou com a atuação iluminada de Wallyson no Maracanã, goleando por 4-0 e avançando de fase. Na fase de grupos, um verdadeiro papelão, com o Botafogo tendo a vaga nas mãos e jogando fora, perdendo os 2 últimos jogos.
só o primeiro dos pesadelos até o rebaixamento. Outro brasileiro na pré-Libertadores foi o Atlético Paranaense, que também fez feio em 2014. Renascendo após passar pela Série B, o Furacão surpreendeu em 2013, fechando o Brasileirão em terceiro lugar, além do vice na Copa do Brasil. Na pré, estreou contra o Sporting Cristal e perdeu no Peru por 2-1. Na volta, jogou na Vila Capanema e por muito pouco não foi eliminado, marcando o segundo gol quase nos acréscimos. Nos pênaltis veio a classificação. Na fase de grupos, o Furacão chegou na última rodada podendo empatar, mas perdeu para o 3 Strongest e foi eliminado. Em 2015, o Corinthians tinha um verdadeiro esquadrão em campo, mas na Libertadores, o fantasma apareceu. Quarto colocado do Brasileirão 2014, o Timão voltava para a Libertadores, e novamente contra um colombiano, agora o Once Caldas. Dessa vez sem brincar, goleou na ida por 4-0 e encaminhou a vaga, confirmada com empate na Colômbia. Na fase de grupos, caiu no chamado Grupo da Morte, com São Paulo e o atual campeão São Lourenço, se impondo e saindo líder rumo ao mata-mata. Nas oitavas, entrou cheio de soberba contra o Guarani do Paraguai, e com falha de Cássio no primeiro jogo, foi eliminado. O São Paulo, por pouco, não foi o primeiro brasileiro vindo da pré a ser campeão, em 2016, mas a edição foi manchada pela arbitragem. Quarto colocado do Brasileirão 2015, apesar do elenco ruim, o tricolor conquistou vaga na pré-Libertadores, para enfrentar os peruanos do César Vallejo. No jogo de ida, Caleri marcou logo em sua primeira partida e salvou São Paulo, definindo o empate. Na volta, tendo de jogar no Pacaembu, jogo sofrido e 1-0 no finalzinho, com gol de Rogério para o São Paulo. Na fase de grupos, mais uma campanha sofrida, com o São Paulo crescendo na hora certa para avançar na segunda posição. No mata-mata, classificações marcantes, contra o Toluca nas oitavas e contra o Atlético Mineiro nas quartas, essa última pelo injusto gol fora. Na semifinal, porém, o apito amigo parou a campanha tricolor. Em 2017, a Libertadores foi ampliada, com mais fases na pré e sempre 2 brasileiros nela, um deles o Atlético Paranaense. Sexto colocado do Brasileirão 2016, o Atlético estreou na segunda pré, diante do Milionários, saindo em vantagem com gol de Grafite. No jogo de volta, perdeu para os colombianos, mas o Everton brilhou nos pênaltis e classificou o Furacão. Na fase seguinte, duelo sofrido contra o Deportivo Capiatá, com 3-3 no jogo de ida. Na volta, em solo paraguaio, Lúcio Gonzalez decidiu e colocou o Furacão na fase de grupos. Em uma chave difícil, o Furacão ficou a minutos da eliminação, mas conseguiu a dramática classificação. Nas oitavas, acabou parando diante do Santos, com 2 derrotas. O Botafogo, em 2017, é a legítima definição de time certo na hora errada. O Fogão vinha de um 5º lugar no Brasileirão, conquistando a vaga na pré-Libertadores. Encarando o Colo-Colo, o Botafogo venceu no Rio por 2-1, mas sofreu para empatar no Chile e avançar de fase. Na sequência, mais um campeão, o Olímpia. Com golaço de Rodrigo Pimpão, o Glorioso venceu em casa, mas na volta foi derrotado no Paraguai, contando com a estrela de Gatito Fernandes nos pênaltis, para seguir adiante. Na fase de grupos, caiu uma chave duríssima com outros 2 campeões, mas espantou o fantasma de 2014 e passou como líder. Nas oitavas, ainda derrubou outro campeão, o Nacional do Uruguai, mas contra o Grêmio nas quartas, deu adeus ao sonho, no detalhe. A Chapecoense chegou na Libertadores em 2018 mais na raça do que na qualidade do elenco e nas condições do próprio clube. Se reconstruindo do zero em 2017, a Chape terminou em 8º no Brasileirão, conseguindo uma vaga histórica na pré-Libertadores. Pela frente, o Verdão teve o Nacional do Uruguai, mas não conseguiu competir e perdeu os 2 jogos por 1-0, em casa e fora, sendo facilmente eliminado. A história do Vasco na Libertadores 2018 chega a ser cômica, testando a paciência do torcedor. Depois de 2 rebaixamentos, o Cruz Maltino voltava ao torneio continental, com o 7º lugar no Brasileirão de 2017. Na estreia, pela pré-Libertadores, tudo parecia tranquilo, com o Vascão passando fácil pela Universidade Concepción do Chile, vencendo os 2 jogos. Na sequência, encarou o Jorge Wilstermann da Bolívia e em São Januário anotou 4-0 no placar. 10 gols em 3 jogos, a fase de grupos parecia certa, mas o Vasco resolveu aprontar e levou 4-0 na altitude, só passando nos pênaltis. E ainda levando gol durante o replay do anterior. Esse gol acontece com 6 minutos. Gol de Centeno, hoje capitão do time.
1-0 para o Wilstermann. E o segundo é gol do Jorge Wilstermann. No fim das contas, todo esse sofrimento não adiantou nada, já que o Vasco foi eliminado na fase de grupos e transferido para a Sul-Americana. E vale citar que essa história na pré-Libertadores poderia ter sido evitada por ninguém menos que o arquirrival Flamengo. Isso se o Mengo vencesse a Sul-Americana de 2017. Em 2019, veio o maior fracasso da história do São Paulo, o ápice da crise tricolor, justamente no último ano dela. Depois de derreter no Brasileirão e acabar apenas em quinto, sobrou a pré-Libertadores, com São Paulo enfrentando o desconhecido Talleres, da Argentina. Com atuações apáticas, o tricolor perdeu em Córdoba por 2-0 e não passou nem perto de um gol no Morumbi. O Atlético Mineiro foi mais um brasileiro a fracassar na Libertadores 2019. Sexto colocado do Brasileirão passado, o Galo estreou na Liberta diante do Danúbio, do Uruguai. Após 2-2 na ida, o Atlético chegou a abrir 3-0 em casa, mas levou 2 gols e por pouco não foi eliminado. Na fase seguinte, enfrentou outro uruguaio, agora o Defensor, encaminhando a vida com 2-0 fora de casa na ida. Na volta, 0-0 e classificação. Na fase de grupos, porém, o Atlético fez um péssimo papel e terminou eliminado em terceiro. 2020 marcou o início do calvário do Corinthians, que no momento da publicação desse vídeo caminha para 5 anos sem títulos. Em 2019, o Timão fez um Brasileirão nota 6, que lhe rendeu a 8ª posição e vaga na pré-Libertadores. Pela frente, o velho carrasco Guarani do Paraguai, e de novo o presente de Deus derrubou o Timão, que perdeu no Paraguai por 1-0 e foi prejudicado na volta, pelo gol fora, caindo apesar da vitória por 2-1. Junto do Corinthians, o Internacional estava na pré-Libertadores e cumpriu seu papel. Sétimo colocado do Brasileirão, o Colorado estreou contra a Universidade de Chile. Depois de 0-0 fora de casa, o Inter resolveu no Beira-Rio, triunfando por 2-0. Mesmo roteiro da fase seguinte, contra o Tolima, 0-0 em Ibagué e vitória no Beira-Rio por 2-0, rendendo vaga na fase de grupos. Caindo contra o arquirrival Grêmio, o Colorado suou para avançar em segundo no grupo, ao lado do próprio Imortal. Nas oitavas, encarou o Boca e sucumbiu nos pênaltis, após perder em casa e vencer na Bomboneira. 2021 é um ano que o gremista adoraria apagar de sua história. A sexta colocação no Brasileirão 2020, valendo vaga na pré-Libertadores, não refletia o momento da equipe, com o desgaste de Renato Gaúcho cada dia maior. A estreia foi contra o fraco Ayacucho, e logo na ida, o Grêmio amassou os peruanos, por 6-1. Na volta, os reservas deram conta e garantiram a classificação. Na fase seguinte, porém, veio a eliminação para o Independiente Del Valle, com 2 derrotas por 2-1, o início do rebaixamento. O Santos fez companhia ao Grêmio naquela pré-Libertadores. Vindo de um amargo vice em 2020, o Peixe conseguiu voltar para o torneio com a 8ª posição no Brasileirão. Na estreia, encarou o extinto Deportivo Lara, da Venezuela, conquistando uma suada vitória por 2-1 na Vila. Na volta, o empate por 1-1 resolveu. Na fase a seguir, o São Lourenço pela frente, e logo no jogo de ida, o Santos se impôs, vencendo por 3-1 fora de casa. Na volta, mandou o jogo em Brasília, por conta da pandemia, empatando por 2-2. Na fase de grupos, o Peixe não conseguiu bom desempenho, sendo eliminado em terceiro lugar. Em 2022, a eliminação brasileira na pré-Libertadores ficou por conta do Fluminense. Vindo de boa campanha em 2021, o Flu chegava com expectativa para a edição, após o 7º lugar no Brasileirão. Na estreia, teve um duro confronto contra o Milionários, saindo atrás na Colômbia, mas vencendo por 2-1. Na volta, venceu bem por 2-0 e avançou. Na sequência, o Olímpia, e tudo parecia resolvido, após os 3-1 jogando no Engenhão. Só parecia, porque no Paraguai, o Flu jogou mal, perdendo por 2-0 e caindo nos pênaltis. Depois de muitos anos, o Brasil tinha um novato na Libertadores, com o América Mineiro. Vindo do surpreendente Brasileirão 2021, onde fechou em 8º, o Coelho estreou no torneio contra o Guarani do Paraguai, perdendo por 1-0 no Independência. Na volta, chegou a levar 2-0, e tudo parecia perdido, até uma virada histórica para 3-2, e a classificação nos pênaltis.
Na fase seguinte, 2 empates por 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil, e de novo nos pênaltis, o Coelho fez história, chegando na fase de grupos. Caindo em um grupo duro com o rival Atlético, o América acabou sentindo o peso da inexperiência e caiu em último, sem vencer nenhum jogo. Depois do América, Minas Gerais marcou presença na pré-Libertadores, com o Atlético Mineiro. Sétimo colocado do Brasileirão 2022, o Galo largou na competição contra o pequeno Carabobo da Venezuela, assustando após o 0-0 na ida. Na volta, porém, resolveu com 3-1 e seguiu. Na fase seguinte, encarou o Milionários e espelhou o roteiro, empatando por 1-1 na Colômbia e vencendo em casa por 3-1. Pela fase de grupos, uma campanha bastante fraca do Galo, mas que ainda valeu uma classificação ao mata-mata, em segundo. Nas oitavas, pelo terceiro ano seguido, foi eliminado pelo Palmeiras, derrotado em casa e não saindo do zero em São Paulo. Com uma reação histórica no Brasileirão, o Fortaleza saiu da última posição para a pré-Libertadores, com um notório 8º lugar na tabela. A estreia foi contra o Deportivo Maldonado, e depois de fraco empate fora de casa, o Leão do Pici atropelou os uruguaios por 4-0 no Castelão, avançando de fase. Na sequência, o Cerro Porteño, que acabou parando o Fortaleza. Derrota tricolor por 1-0 no Castelão e por 2-1 na casa dos paraguaios. E para encerrar, a edição 2024. Botafogo e Red Bull Bragantino estão na pré-Libertadores, e pelo sorteio podem se enfrentar na fase decisiva. Ou seja, pelo 7º ano seguido, um time do Brasil vai cair na pré-Libertadores. Deixe nos comentários quem você acha que vai cair. O vídeo de hoje fica por aqui. Peço demais a você que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Reforço o convite também para assinar o clube de membros, ou se preferir, contribuir financeiramente apenas uma vez, pelo botão Valeu Demais. Obrigado e até o próximo vídeo.